Olá, amigos da TV, ela está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor, ex-juiz de Direito, Arlindo Bernardi. Professor, prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu de poder conversar com vocês aí, né? E a gente não pode recusar quando há possibilidade de conversar. E quando se tem uma história tão bela e importante para a sociedade como a sua. Eu não sei bem se isso é belo, mas eu procurei fazer aquilo que é correto, certo, sempre procurei ajudar nos meus tempos de professor, que foram mais de 60 anos, dei em várias escolas, ginásio, fui professor até de soldados no Exército, como sargento, dava aula em Lages. Isso foi em alguns anos passados, foi em 1950. Faz tempo, né? Faz. Pois é, o senhor já está batendo aí nos 87 anos de vida. 87 anos de vida. Então, tem um bom semblante, está bem de saúde, boa memória. Graças a Deus estou bem. Eu fico feliz por isso. Foi o vinho lá de Antônio Prado que fez bem na juventude? Olha, eu até nem tomo vinho. Não? Não. Mas quando era novo não tomava vinho? Não sou de tomar vinho, nada ali. Ah, então por isso. Estou me conservando, porque senão eu podia ficar diferente. Professor, mas, claro, o senhor cuidou na bebida, né? E na comida também? Também. Bons hábitos alimentares? Sempre fui mais ou menos fiscalizado. Né? Fui fiscalizado pela minha mãe, minha falecida mãe, do pai, e também com a mulher, que eu fiquei casado, a doutora Olga, 50, quase 60 anos. Né? E então a gente faz o que pode, nunca procurei prejudicar ninguém, sempre procurei ajudar. Tive 4.800 e poucos advogados que eu fui professor só na FURB, nos 50 anos, e comemoraram esses dias aí, esses 50 anos. Pois é, a FURB tem pouco mais de 6.000 alunos advogados, né? Então o senhor, a grande maioria, passou pelo seu crivo. 50 anos quase. Muita gente, né? Muita gente. Começamos na estaca zero. Professor, eu fiz menção ao vinho porque o senhor é nascido em Antônio Prado, naquela região da Serra onde se faz muito vinho, né? Plantam bastante uva e consequentemente, sai o vinho também. Pois é. O senhor saiu jovem, menino daquela região? Não, eu nasci em Antônio Prado, né? Nasci em Antônio Prado. E quando eu fiz o primário lá e depois eu fui fazer o ginásio em Porto Alegre, na Avenida Independência, que seria hoje a Universidade Católica de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E fiquei lá, fiz a escola, fiz ginásio, depois fiz o técnico em contabilidade, aí fui ser professor, dei professor alguns anos, eu acho que aqui até na universidade. Quando cheguei aqui em Santa Catarina, nós tínhamos a intenção de criar um curso superior. E aí criamos na FURB o curso de Direito, que só tinha só em Florianópolis, né, na época, e era no começo. Então, me dediquei sempre ao ensino. Eu, entre tudo, acho que mais de 60 anos eu dei aula. E nesses 60 anos, com tanta gente que passou na sala de aula, sob a sua responsabilidade em ensinamentos, eu imagino também o tanto de disciplinas, né, que o senhor ministrou. Até nem eu sei disso. Não me lembro. O senhor não ficou só no direito, né? Não, nada, não. Eu lecionei português, lecionei até dei aula de latim também, né? Mas hoje eu não sei mais nada. E
lecionei também na parte de francês, não é? E hoje também eu não sei nem dizer bom dia em francês. Pois é, mas a tua origem, o sobrenome é francês, não é? É de origem italiana e francês. Pois é. E a faculdade, professor? Foi em Porto Alegre também? O teu curso de direito? Fiz na PUC, na Avenida Independência. Me recordo bem ali. Os meus colegas, uns que se formaram, foram ministros da educação no país, não é? E eu tive a oportunidade de entrar em contato com eles na época, não é? Mas fiz o curso ginasial lá, que era ginásio dos maristas, que era na Avenida Independência lá. Colégio tradicional ainda tradicional, hoje. Até hoje. E depois eu fiz, deixa eu ver onde é que eu estudei ali, fiz direito lá também, uma parte, fiz aqui em Santa Catarina, fui professor da área de direito, criamos o curso de direito. Perfeito. Pois é, mas o senhor teve uma passagem por Lages, marcante, chegou a servir o exército em Lages, né? Servi o exército no 2º Batalhão Rodoviário, que depois foi para o oeste, bem no norte do país aí, foi em Manaus. E até eu posso dizer, porque eu tenho um irmão já falecido e tenho umas irmãs falecidas, mas a mais jovem, é casada com um general que está aposentado lá no final do país. Professor, mas quando o senhor era jovem, chegou a ser bancário também, né? Fui bancário, trabalhei no antigo Banco Inco, em Lages. Bom, em Lages o senhor também... Fui professor lá, lecionei lá, fui... Eu ia dizer que o senhor foi secretário lá em Lages de administração também. Fui secretário também, fui secretário aqui de administração. Aqui na prefeitura, na época do Renato Viana? Pois é, eu me aposentei como juiz, ele me convidou para ser o secretário dele e aí construímos a prefeitura que tem aí, junto com o Ramiro Riediger. Então foi na primeira gestão do Renato, né? Primeira gestão do Renato. A prefeitura era lá no começo da 15? Depois nós mudamos, fomos ali onde é o fórum, do lado ali. Ali onde é a atual sede hoje, esse prédio que está lá, então foi naquela sua época? Foi na época, nós tiramos o colégio de lá, que era um colégio que tinha, e Luiz Delfino, e mandamos para o outro lado, que hoje está no outro lado, e instalamos a comarca ali. Porque a comarca era na Alameda, uma casa de madeira velha. Então nós tiramos aí, o governo do estado tirou e nos deu. E transferiu o colégio do Luiz Delfino daí. Pois é. Professor, naquela época, quando começaram os estudos, a ideia de se construir um novo prédio para a prefeitura, né, a sociedade abraçou a causa, a população aceitou esse projeto assim, ou teve muita polêmica? Não teve muita polêmica não, porque ali é onde é o fórum, é a prefeitura hoje, eu posso dizer, conheci bem, porque eu fui um dos que ajudei a fazer o programa junto com o Renato e o falecido, o vice-prefeito era... O senhor disse há pouco, o Ramiro, né? Ramiro Riediger. Que dá nome a um belo parque hoje. Um parque aí, não é? E o colégio que estava aí foi transferido para o outro lado da rua. Sim, lá. sim. E nós assumimos aí o colégio e fomos arrumando ali, porque era o fórum, né? Depois foi construído outro fórum que eu construí como juiz lá no outro lado. Também perto do parque agora, né? Perto do parque. Tive muitas discussões, muita coisa, porque ali era um matagal. Pouca gente sabe que era um matagal. E a maior crítica que fizeram foi que nós íamos para o mato, levar a universidade para o mato. E hoje é onde está a FURB. Não tinha nada de casas aí. Pois é, então o senhor participou da construção do fórum atual, da prefeitura nova, eu estava aposentado. E a FURB, né? A FURB. Lá no começo. No começo, construímos lá. Então, quando foi criada como universidade, veio o ministro, eu era o reitor.
O ministro da Educação veio ali, transformou a FURB em universidade, porque só tinha como universidade a Universidade Federal de Santa Catarina. E a FURB foi a primeira universidade do interior de Santa Catarina. Porque até esse momento era a Fundação Universidade, uma coisa assim. Era a Fundação Regional, que é a FURB. Que hoje é a FURB. E aí saiu essa nomenclatura, né, universidade. Bem, mas, claro, e aí, eu imagino que quando o senhor chegou aqui, o fórum estava ainda naquele prédio antigo da Alameda? Na casa. Era uma casa? Era uma casa lá. E aí, quando chegamos ali, nós tivemos que mudar, porque não dava para... Uma casa velha, não era até conveniente para dizer que aquele lugar era o fórum, né? Para dizer que era o fórum. E aí construímos ali. E aproveitamos também, na época, eu me aposentei, na época de 80 e poucos, 90 como juiz, fiquei 30 e quase 40 anos. E aí nós construímos aí junto, eu fui secretário da administração da prefeitura do primeiro mandato do Renato e o falecido Ramiro Ridley. Aí nós planejamos de fazer a prefeitura que está aí, que está construída. Mas eu observo aqui, né, o senhor está amparado por uma série de documentos aqui, eu tenho aqui o currículo, parte dele. Tem, eu sei. Então, eu vejo aqui que o senhor tem uma identificação grande com Lages, com Blumenau, e o senhor tem uma passagem marcante no oeste do estado, em Chapecó. Também em Chapecó, eu que instalei lá o curso praticamente de Direito. E em Lages eu fui diretor lá, não me lembro mais de quanto, de educandários e um pouquinho de tudo. Sim, porque o senhor foi professor nos colégios lá em Lages. Foi. Né? Eu fiz o concurso numa época, era para fazer o concurso no Estado. Eu sou dos antigos lentes catedráticos em ensino, em psicologia educacional, porque eu era professor de psicologia também, na parte de filosofia. Lecionei aí... Olha, pouquinho de... Pois é, mas daí o senhor foi contador, secretário, e aí exigia uma habilitação em administração, foi bancário, sobrava tempo para ser advogado antes de ser juiz? Não, mas eu fui isso depois de todas essas coisas. Mais tarde? Mais tarde. Eu fui porque eu estou vendo aqui que o senhor era advogado da comarca de Lages de 56 a 62, isso faz tempo. Faz tempo lá. Não, foi lá, eu nem me lembro de tantos que eu fiz em tantos lugares. Olha, eu só me lembro de uma coisa. Quando estourou a Revolução, eu era juiz substituto em Itajaí, Brusque e Tijucas. Em 64? 64, quando deu aquele negócio militar, né? Porque só podia ter um juiz na comarca. E eu era o substituto dos 3. E aí estourou o negócio de revolução, essa coisa, me mandaram para Dionísio Cerqueira. E eu fiquei lá na fronteira. Tive que ir sozinho, num fórum, que era uma casa, né? Embaixo era o fórum e em cima era onde o juiz dormia, porque não podia deixar fora porque eles matavam muita gente. Era toda semana, era 1, 2, entre brigas entre paraguaios, uruguaios e argentinos. Sim, porque ali era a corrida que faziam nos finais de semana, não dava certo, era 1, 2 defuntos cada semana. Corrida do que, cavalo? De tudo, era corrida de cavalo, corrida de tudo. E aí nos eventos aconteciam esses entreveiros? Aconteceu isso aí. Porque quando criamos lá, depois a comarca lá, porque não tinha, era só uma coisa, foi instalada, aí veio a parte militar do quartel lá do oeste, que está no Paraná ali, que era na divisa, né? Então eles vieram porque para fiscalizar na hora que faziam, né? E de noite eu tinha que dormir lá em cima, não podia nem ter nada, porque mataram. Conseguia dormir? Eu dormia, porque embaixo era o fórum. E tinha uma escada dentro que para subir tinha, aí eu botava uma prancha assim e ficava lá em cima.
porque toda semana matavam 1, 2, 3. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo. Sim. E depois vamos retomar essa prosa aí, porque o senhor tem muita coisa para nos contar. Foram mais de 30 anos como magistrado, né? Então, sem contar as outras ações 35. E atividades, prestações de serviços. Isso, né? Então, nós vamos voltar daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Professor, ex-juiz de Direito, Arlindo Bernard, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o professor, o juiz aposentado Arlindo Bernard. O senhor trabalhou nas comarcas de Chapecó, Itajaí, Dionísio Cerqueira, Blumenau, Indaial, deixa eu ver qual é mais outra aqui. Anita Garibaldi, eu criei a comarca lá. Concórdia. Em Concórdia também. E deixa eu ver aonde mais que eu fui. Itajaí, o senhor falou, né? Foi Itajaí, Brusque e Tijucas. Eu era no tempo que só tinha um juiz na comarca. Então eu substituía as 3 comarcas. Era um tempo de muito trabalho, professor? Tinha bastante, mas não era tanto não. Tinha uma boa equipe de apoio que prestava toda a assessoria? Tinha servidores ali datilógrafos, era só datilógrafo. Porque na época não tinha nada de computador. Nada de computador, era tudo na base disso e na caneta. Bem, então, o senhor foi presidente, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Blumenau. Nós, inclusive, estamos gravando o programa exatamente na sede aqui, nessa bela sede. Na sede da Ordem aqui. Então, é um fato até curioso, um juiz que mais tarde vem a ser presidente da OAB, né? Fui presidente, eu era juiz ali no fórum, e aí me escolheram porque era para criar o negócio vamos dizer assim, para ter a reunião dos advogados, que só tinha meia dúzia num lugar, meia dúzia em Indaial, meia dúzia num lugar e tudo, e aí fizemos então um centro dos advogados aqui em Blumenau. O senhor foi presidente da Ordem em 89 e 90? Foi nessa época aí, depois que me aposentei como juiz. Também foi uma experiência... Não, mas eu já conhecia, porque para ser juiz tem que ser advogado. E o senhor foi diretor de justiça no governo do estado de Santa Catarina também? Também. Mas eu nem me lembro, mas faz tanto tempo. Por isso que eu tenho aqui uma cola, só para situar, né, o telespectador, isso foi em 1991. Isso mesmo. Com tantas atribuições, o senhor falou 35 anos como juiz, mais de 60 anos como professor e outras atividades que o senhor exerceu. O senhor não pensou num voo maior, não chegou a cogitar a possibilidade ou te convidaram para ser desembargador, por exemplo? Isso me convidaram muitas vezes, eu não quis ir. E também de ir em outras comarcas, não quis ir. Por isso que eu me aposentei aqui em Blumenau. O senhor gostou de Blumenau? Não, eu vim aqui, gostei, porque no fim nós criamos o curso de Direito, né?
que comemoramos esse dia 50 anos, e eu fui professor aí de 4.800 e poucos advogados, bem escondido. Vou para o inferno por causa disso. Pois é, mas o senhor foi 3 vezes diretor do Centro de Ciências Jurídicas, né? da FURB, fui reitor, coordenador do curso, professor. Professor desde Que tudo. paixão é essa pela FURB, hein? Mas não tinha nada, nós construímos a FURB. Quando começamos a FURB, era um matagala e só tinha uma casinha pequena de uma senhora aí, que há uns tempos atrás ela veio e disse: eu conhecia o senhor usava bigode, era o juiz aí. Ah, a senhora me conhecia. Eu disse: então, tá bom. Aí tiramos a senhora ali, o prefeito tirou, aí eu fui para a prefeitura, me aposentei. Eu fui para a prefeitura e aí nós procuramos construir as coisas que... Eu percebo, e eu acho que até que o telespectador mais atento tenha percebido isso também. O senhor fala muito mais da FURB, do magistério num todo, dessa paixão, né, na profissão de professor, de mestre, né? Mestre. Do que da área jurídica, por mais que o senhor tenha sido juiz, advogado. Eu tenho até coisas publicadas aí eu nem sei qual é os jornais, revistas e livros que eu tenho aí de coisas, de obras que eu publiquei e tudo. Mas também não me lembro, nem se for perguntar, eu hoje nem sei o que eu fui, o que eu fiz, nem o que... O senhor hoje curte a vida no alto dos seus 87 anos, com os filhos. Quantos filhos? Eu tenho 5 filhos e a minha nenezinha tem 46 anos. Bom, aí já tem netos, bisnetos. Tenho netos aí de quase 40 anos. Tenho netos aí. Professor, eu percebo o carinho, a gente se encontra de vez em quando, né? O senhor, por vezes, bate cartão lá no antigo fórum, ali junto à prefeitura, né? Não, eu vou sempre. Então, o senhor tem cadeira cativa lá? Lá eu tenho, teve até um negócio de carros. Estacionamento, vaga de estacionamento. Tenho vaga lá. Garantida. Pois é, mas então tem todo um carinho, um apreço dos colegas, dos amigos, dos alunos, né? Em todo lugar que a gente vai e que o senhor vai, tem todo esse carinho. Isso, como é que o senhor define isso? Gratidão, respeito, consideração? Eu acho que é tratamento. Eu sempre tratei o pessoal bem, nunca procurei prejudicar, sempre procurei ajudar em todos os sentidos, em tudo. E eu ajudei muito o pessoal quando criamos o curso de Direito aqui em Blumenau, né? Foi em 1968. Eu era juiz em Indaial, junto, não me lembro mais o nome, ele já é falecido. Criamos aqui e instalamos aqui os cursos, né? E fui diretor, fui reitor, fui professor de toda essa turma aí, quase 50 anos. A figura do juiz é uma figura que tem um convívio restrito e, portanto, se sente por vezes numa situação de solidão, não? Não, eu nunca me senti, eu sempre me senti, mas tem gente que nem se mexe, né? A gente só se cuidava nos lugares onde havia ameaças, né? Como eu fui lá na época que deu, quero ver, 60 e poucos. Eu estava em Dionísio Cerqueira, né? Ali a coisa era braba. Coisa braba que vinha pessoal do outro lado, matavam gente que não respeitavam. O senhor se lembra de uma decisão como juiz que foi marcante, assim, que foi bastante comentada na época? Eu nunca tive, assim, coisas assim de ficar ligado, porque quando eu achava que não estava certo, eu ia lá e mesmo mandava soltar. Porque não adianta, né? Hoje não. Hoje está tudo diferente, não é? Mas eles me atendiam, meu Deus do céu, faziam de tudo.
me tratavam, até quando estavam sentados num banco, me recordo em Chapecó, quando nasceu a minha filha, a última, tem 45 anos, na praça eu saía do fórum, tinha a praça, tem a catedral lá em Chapecó, tem uma praça que sentavam, eu saía da prefeitura para ir, o pessoal que estava sentado, senhores, senhoras, tudo, levantavam para me dizer bom dia. Olha só. Mas Eles respeitavam. O senhor era o juiz da cidade? É. E ele, olha, eu não posso me queixar. Fui tratado, fui carregado nas mãos dessa gente. E o senhor ainda tem contato com essas pessoas que foram seus colegas de trabalho? Tem poucos vivos. A maioria chega numa certa hora, por incrível que pareça. Infelizmente, eles morrem mais cedo. E não... Dos meus colegas, eu tenho dois que estão vivos, um que está vivo, mas não conhece mais ninguém, nem sabe o que faz, só fica na cama e é até carregado para ir para o banheiro. Que foi meu colega, nós éramos, e fomos em Blumenau. Isso. E eu percebo o lado bom, como falamos durante o programa, a questão que não tem idade dos seus amigos, ex-alunos, até dos colegas, né? Tem um monte que estão hoje. As professoras que estão aí dando aula, e professores da universidade, eu fui professor de 4.800, então eu nem sei quantos... Mas eu digo essa sua relação com as pessoas, independente da idade. Não tem. Eu percebi quando chegamos aqui, né, as meninas, estudantes de Direito, te recebendo com tanto carinho. Uma delas foi tua aluna, né? Foi. Já faz um tempo, mas faz bastante tempo. Eu tenho alunos ali, meus alunos têm titulação, já foram deputados, foram de tudo na vida, sabe? O senhor é professor emérito. É emérito da universidade. Entre tantos títulos que o senhor recebeu. Esse foi o único de que ganhei aqui na região, em Blumenau. Mas o senhor é reconhecido pelo seu trabalho, pela pessoa que né? Mas também pelo reconhecimento público, né? Com moção de louvor, com título de cidadão, de professor emérito. Títulos tem um monte, mas não vale nada. Vale sim, professor. Vale. Professor, muito obrigado, hein? Foi um prazer. Não, o que eu puder, eu ajudo, faço. Eu publiquei muitas coisas. Até eu estava olhando aqui, tem uns que a bondade e a justiça precisam caminhar juntas. O senhor está falando de alguns artigos que eu escrevi, publicados, né? Publicados, reitor da FURB, tomar atitude é fato raro. Bacana. O senhor que foi reitor da Universidade Regional aqui de Blumenau, né? Quanto tempo? Eu fiquei ali uns... 1982 a 1986, foram 4 anos. Não, como diretor, né? Reitor. E depois Mas eu fiquei ali desde que criaram. Fui eu até que criei a FURB junto com o falecido Ramiro Rio. Muito obrigado, hein, professor? Estamos aí. Arlindo Bernard. Professor, juiz aposentado, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.